Para fugir da pressão do pai para se casar, Jian Muyan acaba entrando em um casamento relâmpago com Gu Weijin, o tio da sua melhor amiga. Logo após o casamento, Gu Weijin lhe dá uma casa de luxo, um cartão Black, e parte para o exterior. Um ano depois, ele retorna e compra o Hospital Mingguai para presentear a esposa. Lá, ele encontra uma cena inesperada. Uma estagiária está sendo assediada por um paciente, e ela é justamente Jian Muyan. Após salvá-la, Gu Weijin sente uma estranha familiaridade com essa jovem. Impressionado, ele a escolhe como única aluna e assistente pessoal, e confessa que comprou o hospital para compensar sua esposa. Também diz que quer preparar um presente especial para a senhora Gu, e pede a opinião dela, sem imaginar que a mulher à sua frente é exatamente a esposa com quem ele se casou há um ano. Agora, Gu Weijin marca mais um encontro para finalmente ver sua esposa, enquanto Jian Muyan também se prepara para conhecer o marido desconhecido com quem se casou às pressas. Os dois estão prestes a se encontrar, sem saber que têm estado lado a lado o tempo todo. Como terminará esse casamento cheio de coincidências e segredos? O poderoso CEO Gu Weijin, para compensar o fato de não ver a esposa há um ano, prepara um presente milionário. Incentivado pela sobrinha Weivei, ele planeja buscar a esposa pontualmente às 8 da noite. No entanto, ele entra por engano na mansão que sua esposa, Jian Muyan, havia emprestado temporariamente a um casal do interior. Ao abrir a porta, o homem da casa solta um querida, fazendo ele acreditar que a esposa o traiu. Furioso, ele vai embora ao direito. Toda arrumada para o encontro, Jian Muyan espera em vão, até receber uma notícia fria como gelo. Senhor, Gu está disposto a pagar 50 milhões para agilizar o divórcio. Para desfazer o mal-entendido, Weivei arma um reencontro entre os dois no Congresso de Medicina. Quando Jian Muyan surge com um vestido deslumbrante, acaba sendo assediada e humilhada por um agressor. No momento mais crítico, Gu Weijin aparece e a defende com imponência, declarando: "Ela é minha esposa." Depois de expulsar o agressor, ele encara a esposa bela e finalmente faz a pergunta que o atormentou durante todo esse tempo. A médica residente Jian Muyan vai ao congresso médico substituindo uma amiga, mas por estar pouco à vontade é confundida com uma influenciadora buscando fama e acaba sendo humilhada. No momento crítico, Gu Weijin aparece para salvá-la e ainda leva para se sentar na área reservada à senhora Gu. Durante o leio, ele gasta 200 mil ES para arrematar o anel estelar e presenteá-la, deixando todos chocados. Mas o romance dura pouco. Logo os funcionários informam que o anel foi entregue à pessoa errada, e os comentários maldosos ao redor aumentam ainda mais. Gu Weijin, porém, a defende novamente com firmeza. Mais tarde, Jian Muyan descobre que seu mentor está passando por um processo de divórcio. Os dois acabam comendo macarrão numa barraquinha de rua, e a distância entre eles começa a diminuir sem que percebam. Jian Muyan não entende. Por que a esposa abriria mão de um homem tão perfeito? Que verdade está escondida por trás dessa crise conjugal? E Gu Weijin, que a cada dia se aproxima mais de sua aluna, como lidará com essa relação cada vez mais delicada? A médica residente Jian Muyan cai em uma armadilha armada pela colega Liu Huyan, que a coloca para cuidar de Li Tiandi, um paciente rico com histórico de assédio. Ao mesmo tempo, tomada pela inveja, Liu Huyan começa a espalhar boatos de que Jian Muyan estaria saindo com um homem velho, e chega a humilhá-la em público no escritório, até jogando água nela. No quarto, o Sr. Li revela sua verdadeira face, usa sua posição para ameaçá-la e chega a colocar droga na água e no incenso, tentando abusar de Jian Muyan. No momento exato, como um salvador, o Dr. Gu Weijin aparece, domina o agressor e expõe seus crimes anteriores. Agradecida, Jian Muyan convida Gu Weijin para comer algo tarde da noite. Durante a conversa, ele confessa que está pedindo divórcio porque acredita que sua esposa o traiu, e Jian Muyan, sem saber que ele está falando dela própria, tenta confortá-lo. Quando Gu Weijin descobrirá que Jian Muyan é, na verdade, sua esposa, e, ao saber de toda a verdade, como ele irá reparar esse grande mal-entendido? O médico, sempre frio e reservado, Dr. Gu Weijin, mantém certa distância da jovem médica que o admira, mas no trabalho a protege silenciosamente, e um simples "você é minha" revela um cuidado escondido. Na rua, Jian Muyan encontra Gu Jinxin, que se passa pelo próprio marido. Com sua gentileza calculada, ele a deixa confusa, sem saber que o homem tem outras intenções. Percebendo algo estranho, Muyan tenta reagir, e em meio ao caos, Gu Weijin chega a tempo, punindo duramente Gu Minzi e os comparsas. Só então Muyan percebe que foi enganado o tempo todo, e desaba dizendo que vai se divorciar do marido impostor. A amiga tenta consolá-la. Muyan lembra que o aniversário da morte da mãe está próximo e decide pedir licença para ir à cidade de Qinggu e prestar homenagens. Gu Weijin se oferece para levá-la. Durante essa visita ao túmulo da mãe, será que Gu Weijin descobrirá algum segredo sobre Muyan? E quanto tempo mais levará para Jian Muyan perceber que o homem bem à sua frente, seu professor, é, na verdade, seu verdadeiro marido?
Para fugir da pressão do pai para se casar, Jian Muyan acaba entrando em um casamento relâmpago com Gu Aijin, o tio da sua melhor amiga. Logo após o casamento, Gu Aijin lhe dá uma casa de luxo, um cartão Black, e parte para o exterior. Um ano depois, ele retorna e compra o Hospital Mingguai para presentear a esposa. Lá, ele encontra uma cena inesperada. Uma estagiária está sendo assediada por um paciente, e ela é justamente Jian Muyan. Após salvá-la, Gu Aijin sente uma estranha familiaridade com essa jovem. Impressionado, ele a escolhe como única aluna e assistente pessoal, e confessa que comprou o hospital para compensar sua esposa. Também diz que quer preparar um presente especial para a senhora Gu, e pede a opinião dela, sem imaginar que a mulher à sua frente é exatamente a esposa com quem ele se casou há um ano. Agora, Gu Aijin marca mais um encontro para finalmente ver sua esposa, enquanto Jian Muyan também se prepara para conhecer o marido desconhecido com quem se casou às pressas. Os dois estão prestes a se encontrar, sem saber que têm estado lado a lado o tempo todo. Como terminará esse casamento cheio de coincidências e segredos? O poderoso CEO Gu Aijin, para compensar o fato de não ver a esposa há um ano, prepara um presente milionário. Incentivado pela sobrinha Wei, ele planeja buscar a esposa pontualmente às 8 da noite. No entanto, ele entra por engano na mansão que sua esposa, Jian Muyan, havia emprestado temporariamente a um casal do interior. Ao abrir a porta, o homem da casa solta um querida, fazendo ele acreditar que a esposa o traiu. Furioso, ele vai embora ao direito. Toda arrumada para o encontro, Jian Muyan espera em vão, até receber uma notícia fria como gelo. Senhor, Gu está disposto a pagar 50 milhões para agilizar o divórcio. Para desfazer o mal-entendido, Wei arma um reencontro entre os dois no Congresso de Medicina. Quando Jian Muyan surge com um vestido deslumbrante, acaba sendo assediada e humilhada por um agressor. No momento mais crítico, Gu Aijin aparece e a defende com imponência, declarando: "Ela é minha esposa." Depois de expulsar o agressor, ele encara a esposa bela e finalmente faz a pergunta que o atormentou durante todo esse tempo. A médica residente Jian Muyan vai ao congresso médico substituindo uma amiga, mas por estar pouco à vontade é confundida com uma influenciadora buscando fama e acaba sendo humilhada. No momento crítico, Gu Aijin aparece para salvá-la e ainda leva para se sentar na área reservada à senhora Gu. Durante o leio, ele gasta 200 mil ES para arrematar o anel estelar e presenteá-la, deixando todos chocados. Mas o romance dura pouco. Logo os funcionários informam que o anel foi entregue à pessoa errada, e os comentários maldosos ao redor aumentam ainda mais. Gu Aijin, porém, a defende novamente com firmeza. Mais tarde, Jian Muyan descobre que seu mentor está passando por um processo de divórcio. Os dois acabam comendo macarrão numa barraquinha de rua, e a distância entre eles começa a diminuir sem que percebam. Jian Muyan não entende. Por que a esposa abriria mão de um homem tão perfeito? Que verdade está escondida por trás dessa crise conjugal? E Gu Aijin, que a cada dia se aproxima mais de sua aluna, como lidará com essa relação cada vez mais delicada? A médica residente Jian Muyan cai em uma armadilha armada pela colega Liu Huyan, que a coloca para cuidar de Li Tiandi, um paciente rico com histórico de assédio. Ao mesmo tempo, tomada pela inveja, Liu Huyan começa a espalhar boatos de que Jian Muyan estaria saindo com um homem velho, e chega a humilhá-la em público no escritório, até jogando água nela. No quarto, o Sr. Li revela sua verdadeira face, usa sua posição para ameaçá-la e chega a colocar droga na água e no incenso, tentando abusar de Jian Muyan. No momento exato, como um salvador, o Dr. Gu Aijin aparece, domina o agressor e expõe seus crimes anteriores. Agradecida, Jian Muyan convida Gu Aijin para comer algo tarde da noite. Durante a conversa, ele confessa que está pedindo divórcio porque acredita que sua esposa o traiu, e Jian Muyan, sem saber que ele está falando dela própria, tenta confortá-lo. Quando Gu Aijin descobrirá que Jian Muyan é, na verdade, sua esposa, e, ao saber de toda a verdade, como ele irá reparar esse grande mal-entendido? O médico, sempre frio e reservado, Dr. Gu Aijin, mantém certa distância da jovem médica que o admira, mas no trabalho a protege silenciosamente, e um simples "você é minha" revela um cuidado escondido. Na rua, Jian Muyan encontra Gu Jinxin, que se passa pelo próprio marido. Com sua gentileza calculada, ele a deixa confusa, sem saber que o homem tem outras intenções. Percebendo algo estranho, Muyan tenta reagir, e em meio ao caos, Gu Aijin chega a tempo, punindo duramente Gu Minzi e os comparsas. Só então Muyan percebe que foi enganado o tempo todo, e desaba dizendo que vai se divorciar do marido impostor. A amiga tenta consolá-la. Muyan lembra que o aniversário da morte da mãe está próximo e decide pedir licença para ir à cidade de Qinggu e prestar homenagens. Gu Aijin se oferece para levá-la. Durante essa visita ao túmulo da mãe, será que Gu Aijin descobrirá algum segredo sobre Muyan? E quanto tempo mais levará para Jian Muyan perceber que o homem bem à sua frente, seu professor, é, na verdade, seu verdadeiro marido?
Para fugir da pressão do pai para se casar, Jian Muyan acaba entrando em um casamento relâmpago com Gu Aijin, o tio da sua melhor amiga. Logo após o casamento, Gu Aijin lhe dá uma casa de luxo, um cartão Black, e parte para o exterior. Um ano depois, ele retorna e compra o Hospital Mingguai para presentear a esposa. Lá, ele encontra uma cena inesperada. Uma estagiária está sendo assediada por um paciente, e ela é justamente Jian Muyan. Após salvá-la, Gu Aijin sente uma estranha familiaridade com essa jovem. Impressionado, ele a escolhe como única aluna e assistente pessoal, e confessa que comprou o hospital para compensar sua esposa. Também diz que quer preparar um presente especial para a senhora Gu, e pede a opinião dela, sem imaginar que a mulher à sua frente é exatamente a esposa com quem ele se casou há um ano. Agora, Gu Aijin marca mais um encontro para finalmente ver sua esposa, enquanto Jian Muyan também se prepara para conhecer o marido desconhecido com quem se casou às pressas. Os dois estão prestes a se encontrar, sem saber que têm estado lado a lado o tempo todo. Como terminará esse casamento cheio de coincidências e segredos? O poderoso CEO Gu Aijin, para compensar o fato de não ver a esposa há um ano, prepara um presente milionário. Incentivado pela sobrinha Wei, ele planeja buscar a esposa pontualmente às 8 da noite. No entanto, ele entra por engano na mansão que sua esposa, Jian Muyan, havia emprestado temporariamente a um casal do interior. Ao abrir a porta, o homem da casa solta um querida, fazendo ele acreditar que a esposa o traiu. Furioso, ele vai embora ao direito. Toda arrumada para o encontro, Jian Muyan espera em vão, até receber uma notícia fria como gelo. Senhor, Gu está disposto a pagar 50 milhões para agilizar o divórcio. Para desfazer o mal-entendido, Wei arma um reencontro entre os dois no Congresso de Medicina. Quando Jian Muyan surge com um vestido deslumbrante, acaba sendo assediada e humilhada por um agressor. No momento mais crítico, Gu Aijin aparece e a defende com imponência, declarando: "Ela é minha esposa." Depois de expulsar o agressor, ele encara a esposa bela e finalmente faz a pergunta que o atormentou durante todo esse tempo. A médica residente Jian Muyan vai ao congresso médico substituindo uma amiga, mas por estar pouco à vontade é confundida com uma influenciadora buscando fama e acaba sendo humilhada. No momento crítico, Gu Aijin aparece para salvá-la e ainda leva para se sentar na área reservada à senhora Gu. Durante o leio, ele gasta 200 mil ES para arrematar o anel estelar e presenteá-la, deixando todos chocados. Mas o romance dura pouco. Logo os funcionários informam que o anel foi entregue à pessoa errada, e os comentários maldosos ao redor aumentam ainda mais. Gu Aijin, porém, a defende novamente com firmeza. Mais tarde, Jian Muyan descobre que seu mentor está passando por um processo de divórcio. Os dois acabam comendo macarrão numa barraquinha de rua, e a distância entre eles começa a diminuir sem que percebam. Jian Muyan não entende. Por que a esposa abriria mão de um homem tão perfeito? Que verdade está escondida por trás dessa crise conjugal? E Gu Aijin, que a cada dia se aproxima mais de sua aluna, como lidará com essa relação cada vez mais delicada? A médica residente Jian Muyan cai em uma armadilha armada pela colega Liu Huyan, que a coloca para cuidar de Li Tiandi, um paciente rico com histórico de assédio. Ao mesmo tempo, tomada pela inveja, Liu Huyan começa a espalhar boatos de que Jian Muyan estaria saindo com um homem velho, e chega a humilhá-la em público no escritório, até jogando água nela. No quarto, o Sr. Li revela sua verdadeira face, usa sua posição para ameaçá-la e chega a colocar droga na água e no incenso, tentando abusar de Jian Muyan. No momento exato, como um salvador, o Dr. Gu Aijin aparece, domina o agressor e expõe seus crimes anteriores. Agradecida, Jian Muyan convida Gu Aijin para comer algo tarde da noite. Durante a conversa, ele confessa que está pedindo divórcio porque acredita que sua esposa o traiu, e Jian Muyan, sem saber que ele está falando dela própria, tenta confortá-lo. Quando Gu Aijin descobrirá que Jian Muyan é, na verdade, sua esposa, e, ao saber de toda a verdade, como ele irá reparar esse grande mal-entendido? O médico, sempre frio e reservado, Dr. Gu Aijin, mantém certa distância da jovem médica que o admira, mas no trabalho a protege silenciosamente, e um simples "você é minha" revela um cuidado escondido. Na rua, Jian Muyan encontra Gu Jinshin, que se passa pelo próprio marido. Com sua gentileza calculada, ele a deixa confusa, sem saber que o homem tem outras intenções. Percebendo algo estranho, Muyan tenta reagir, e em meio ao caos, Gu Aijin chega a tempo, punindo duramente Gu Minzi e os comparsas. Só então Muyan percebe que foi enganado o tempo todo, e desaba dizendo que vai se divorciar do marido impostor. A amiga tenta consolá-la. Muyan lembra que o aniversário da morte da mãe está próximo e decide pedir licença para ir à cidade de Qinggu e prestar homenagens. Gu Aijin se oferece para levá-la. Durante essa visita ao túmulo da mãe, será que Gu Aijin descobrirá algum segredo sobre Muyan? E quanto tempo mais levará para Jian Muyan perceber que o homem bem à sua frente, seu professor, é, na verdade, seu verdadeiro marido?